Que bom, pode tomar assento. Louvar o Senhor ainda é a maior atividade do povo santo, do povo de Deus, ainda é. E eu creio que nunca vai deixar de ser a maior de todas as atividades do povo de Deus, que é adorar o seu nome. Nós queremos, neste momento, convidar a todos que abram suas Bíblias junto comigo, no texto de Tiago, carta de São Tiago. Provavelmente este Tiago aqui tenha sido irmão carnal de Jesus Cristo. Não há uma prova radical, mas provavelmente este Tiago deve ter sido irmão carnal de Jesus Cristo. Assentados mesmo, uma vez que já consideramos a leitura introdutória, e agora o pretexto nosso é para a pregação do Evangelho, e eu quero já conferir a todos aí, que o tema dessa noite é como vencer os desafios deste século. Como vencer os desafios deste século. E se você prestar bastante atenção, tenho a certeza que algo vai mudar na tua vida, porque está mudando na minha, e se está mudando na minha, vai mudar na sua. Eu só não posso aqui ter a pretensão de dizer que Deus já mudou, porque Deus continua trabalhando na minha vida. E eu sou alvo do trabalho de Deus, naturalmente, eu não estou pronto. Nós somos humanos e falhamos no falar e às vezes nas atitudes, não é assim? O texto de Tiago, no capítulo 1 e verso 19. Tiago, capítulo 1 e verso 19, que diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Já que os irmãos têm o texto em mãos, peço que repitam junto comigo no 3. 1, 2, 3. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19, eu acho que só metade da igreja achou, ou uns 2 ou 3. Hein? A versão é diferente, Tiago 1,19. Vamos então ainda orar, porque a oração em canja de galinha nunca é demais. Pode ser que a canja de galinha traga alguma coisa ruim, se tiver com muita gordura, se tiver com muito salgado, mas a oração nunca vai ser demais, de jeito nenhum. Querido Pai, nós te agradecemos o privilégio renovado de uma vez mais falarmos contigo na dependência absoluta do Teu Espírito e declarando, Pai, que sem a Tua ajuda não somos absolutamente nada. Fale aos nossos corações, usa este vaso de barro, Senhor, para que a Tua glória apareça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nestes últimos dias que estamos vivendo na face desta terra, e até nós podemos ter a pretensão de falar nestes últimos dias, porque são últimos dias. Tudo está mostrando que são últimos dias. E nós temos visto uma grande degradação da família e das relações humanas. O que é uma coisa degradada, uma coisa estragada, uma coisa debulhada? Alguma coisa que está imprestável. E existe hoje uma grande preocupação com a situação que estamos vivendo. O mundo inteiro está insatisfeito. O mundo inteiro. Não é só o Brasil, é o mundo que está insatisfeito. Se nós olharmos lá na América do Norte, eles estão insatisfeitos com o governo, insatisfeitos com a política. Aqui no Brasil, uma insatisfação tão grande que a Dilma, ela tinha um percentual que aprovava o governo dela muito pequeno, mas hoje o atual governo tem um percentual menor ainda. E tudo é feito, irmãos, na calada da noite, tudo é feito debaixo dos panos. E nós temos visto com isso muitas famílias com tantos problemas, tantas crises existenciais, angústias. Pessoas estão vivendo, irmãos, um cristianismo de
pura aparência dentro das igrejas. Nós não estamos vendo uma religião de fato e de direito em que ela aplica a palavra religare. Ligar o que estava desligado. Eu respeito muito o negócio de religião, porque cristianismo é relacionamento com Jesus, não é religião. Mas se nós evocarmos a palavra religião, essa tal religião é vã e não está ligando nada com Deus. E as pessoas estão vivendo de aparência mesmo dentro das igrejas. E são pessoas com carteirinhas de membro de igrejas. Não importa qual seja a igreja, eu não vou ficar aqui, irmãos, maltratando e jogando palavras pesadas em cima das denominações existentes. E esses membros demonstram uma aparência de felicidade que não é real. Uma felicidade mentirosa. Mas no seu interior, esse que acha que é feliz, no seu interior vive um grande peso na sua alma. Uma alma pesada. Uma alma que não é realmente feliz. E temos visto, irmãos, nessa situação, tantas famílias sendo atacadas, famílias sendo destruídas, como nunca aconteceu em toda a história do Brasil. Famílias flageladas, completamente flageladas. Pais que violentam suas próprias filhas, que deitam com as suas próprias filhas. E a família está debilitada, mesmo como membros da igreja, ela está debilitada. Qual é o grande desafio para estes últimos dias? Desafio para este século, para mudar essa situação. Uma das principais causas, eu não tenho dúvida nenhuma, deste conflito, paradoxalmente, quando eu digo paradoxo, eu estou falando uma coisa que parece que é o contrário, a falta de um canal de comunicação, a falta de um canal aberto, num tempo de comunicação globalizada, como nunca houve em toda a história da humanidade. Nesse momento tem amigo lá em Portugal que está ouvindo este culto, assistindo esse culto, porque o culto dele já terminou. Lá tem uma diferença de 4 horas agora. Já é bem tarde, mas ele está assistindo lá. Pastor Davi Pereira, um grande abraço, sei que você está nos assistindo aí. Nesse momento. Então, comunicação globalizada como nunca houve. E até mesmo os canais de televisão como a Globo, tem a Globo.com, tem a G1, eles estão utilizando a internet porque a televisão vai acabar. Está acabando, assim como o CD. CD já acabou. O meu carro não tem entrada para CD nem DVD. É tudo no USB. USB, o auxiliar, ou então Bluetooth. Está acabando. E nós estamos vivendo um cristianismo lá do tempo passado. Nós não estamos revendo as nossas condições. Esse negócio aqui, quando cai, me deixa irritado. Irmãos, que coisa, me machuca a orelha, arrebenta aqui atrás. Já no outro culto aconteceu a mesma coisa. Perdão aí os irmãos aí por esse entrave aqui. Então essa falta de comunicação e relacionamento. Fale comigo, comunicação e relacionamento. Então são pessoas que não conseguem se entender no relacionamento. Não ouvem e não são ouvidas com empatia. Não ouvem e não são ouvidas. Nós estamos vivendo, irmãos, como se fosse robô. Infelizmente, as pessoas, quando falam gritando, berrando, ou então amarra o bode, não é? Pessoas que levam problemas para dentro de casa. Tem problemas no trabalho, tem problemas em todo lugar, traz para dentro da igreja. Olha, eu quero lhes garantir que a igreja simplesmente não tem problemas. Olha, igreja não tem problema. Todo problema que tem na igreja vem da tua casa para cá.
A igreja foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, lavada e remida. E todo problema, é como já tenho falado aqui para ilustrar, todo carro tem um problema, sabia? Olha, todo carro tem um problema, toda marca de carro. Sabe qual é o problema do carro? É uma peça que todos eles têm se estiver andando na rua. É uma peça que está entre o volante e o banco. É o homem. Então o problema da igreja não é Jesus Cristo. Não é o sacrifício do Calvário. O problema da igreja é você e eu. É o homem que traz o problema. Nós trazemos o problema de dentro de casa para cá. Agora, irmãos, pior ainda, aqui tem o sangue de Jesus. O pior é quando você leva para dentro da sua casa os problemas da rua, os problemas do teu trabalho, criando um campo de batalha dentro de casa, gerando conflito, discussões, brigas intermináveis. Nós precisamos aprender a arte da comunicação, irmãos. Queridos irmãos, paradoxalmente, eu vou repetir essa palavra, às vezes ficar calado vai ser a maior de todas as comunicações, sabia disso? É simplesmente saber calar e falar na hora certa. Quando você fala fora de hora, você comete torpeza, você comete grandes equívocos falando fora de hora. Olha, repita comigo, até as verdades. Tem horas que não são para serem faladas. Tem horas que não são para serem faladas. Porque mesmo verdade pode trazer um grande problema. É muito mais fácil falar do que calar. Olha, falar é mais fácil porque você põe para fora tudo que você quer colocar para fora. Agora, calar só para os bons, para os excelentes, para os sábios. Calar não é coisa para todo mundo. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Não para de falar. Tem pessoas que na hora de dar uma garfada, ainda fala com a boca cheia, porque não consegue calar a boca. Com a boca cheia. Calar faz parte da verdadeira sabedoria. Veja o que Tiago vai dizer em Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É muito importante a capacidade de se comunicar de modo claro e eficiente. E tem hora que ficar ouvindo é a melhor de toda a comunicação. Você já pensou falar com uma pessoa que não para de falar? Você fala e ela fala, você fala e ela fala. Os dois não se entendem. Não vão se entender porque ele não ouve e o que ele fala não é ouvido. Ele não ouve e o que ele fala não é ouvido. E as palavras têm um grande poder. E é como um arco retesado. Quando você sofre, não pode sair correndo para recolher. Já falou, já era. Não dá para recolher. Uma flecha disparada, é a Bíblia que diz isso. Contudo, saber calar também é algo valioso e ainda muito mais difícil. Olha, saber calar é muito valioso e muito mais difícil, porque é muito mais fácil falar. E as palavras, elas têm grande poder. Grande poder. Tanto é que uma vez que você soltou a palavra, não dá para recolher mais de jeito nenhum. São como flechas que, tendo sido disparadas, você não consegue recolher mais essas flechas. Notemos a grande importância nesta noite, querido, do controle sobre as palavras. E eu quero trazer aqui um verdadeiro tratado teológico nesta noite. Em Provérbios, no capítulo 10, verso 19, diz: na multidão das palavras não faltam transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Olha, às vezes eu estou navegando aí na estrada debaixo do temporal. A primeira coisa que eu faço é diminuir radicalmente a velocidade, essa é a primeira coisa. E redobrar a minha atenção. Por quê? Esses dias eu vi um carro seguindo numa via de mão única, mão dupla, aliás, mão dupla, e ele estava ali
Ele rodou e bateu de frente na mureta. Olha, rodou e bateu de frente na mureta, arrebentou o para-brisa e ele foi jogado pelo para-brisa. Caiu na outra pista, os carros tiveram que desviar. Foi na Dutra isso. Então, o que a gente faz quando começa a chover? Diminui a velocidade e aumenta muito a atenção. Existem, irmãos, circunstâncias em que o melhor fazer manter-se calado. Olha bem, Lamentações 3:26 diz o seguinte: bom é ter esperança e guardar em silêncio. E guardar em silêncio. Bom é ter esperança e guardar a esperança em silêncio. Quando estamos sob forte tribulação, ou logo após um fracasso qualquer, temos a tendência de falar bobagens, por causa da tribulação, por causa dos desajustes. Nós temos uma tendência de falar muito, porque você quer desabafar e às vezes você está entalado, então quer botar para fora, inclusive murmurando contra Deus. Na Bíblia está cheio de texto em que as pessoas erram e depois culpam Deus pelos seus erros, como fizeram os israelitas diante das privações no deserto. A Bíblia diz em Números, no capítulo 11, verso 1, e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estava na última parte do arraial. Irmãos, por que o Senhor consumiu aquele povo? Porque estavam murmurando. No meio das dificuldades, nós precisamos aprender a arte de calar na horizontal e falar na vertical. Fale comigo, eu preciso aprender. Calar na horizontal e falar na vertical. A horizontal é aqui, irmãos. Vamos parar, vamos diminuir de falar aqui e vamos falar mais na vertical. Senhor, contempla o teu servo agora, me perdoa as minhas fraquezas. Senhor, eu conheço, eu confio na tua graça, eu confio no teu poder. Senhor, comece a falar na vertical. Começa a mandar louvores. Eu te louvo, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Cale-se na horizontal e comece a falar na vertical. Louvemos ao Senhor e não murmuremos. Salmo 30, verso 12, eu falei que é um tratado teológico sobre a comunicação, para que a minha alma te cante louvores. E não se calhe, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Isto é verticalidade, querido, porque Deus não está na horizontal, Ele está na vertical. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, em tudo dai graça, porque é esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se você não consegue louvar, cale-se. Olha, eu não vou pedir para você apontar para o teu irmão ao lado, porque eu detesto fazer isso. Mas fale bem alto junto comigo. Se você não consegue louvar, cale-se. Quando vemos o erro ou insucesso de outras pessoas, eu estou vendo o erro, estou vendo o insucesso de alguém. O que acontece nessa hora? A nossa língua parece procurar ouvidos. A nossa língua, quando vê o fracasso do outro, começa a procurar um ouvido para falar. Começa a procurar um ouvido. Uma vez, um camarada chegou para mim e falou: "Ih, pastor Jesus, sabe quem foi que caiu, hein?" Eu falei: "Não sei, nem me interessa, querido. Por favor, me poupe, pô. Quero saber quem caiu, quero saber quem se levantou. Para mim fazer a mesma coisa. Porque nós estamos caídos, então quero me levantar." Então, aí comete a chamada maledicência. A difamação, falar mal das pessoas. Então, se não pudermos falar algo para ajudar o nosso próximo, se não pudermos falar algo que levante o nosso irmão, é melhor que nos calemos.
porque o calado, ele pode ser reputado por um sábio. Nós temos um tribunal dentro de nós. E esse tribunal, ele faz julgamento. Interessante que nós temos um dedo assim para apontar. Mas todo mundo esquece que tem outro dedo assim, ó. Quando você aponta para lá, aqui o polegar aponta para você também, ó. Você aponta para lá e tem um polegar que aponta para cá. E nós queremos ficar julgando. Esse é um negócio errado. Esse tribunal parece que está 24 horas funcionando. Não entre em recesso esse tribunal. E queremos aplicá-la sobre os outros fazendo julgamentos. Como se tivesse o direito de julgar as pessoas e condenar as pessoas. Quando eu tomo Tiago no capítulo 4, verso 11 e 12, ele vai dizer: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Bom, eu quero pedir aqui licença para transformar esse púlpito aqui num tratado teológico, um tratado sobre comunicação bíblica. Quando falamos mal, atraímos condenação sobre nós. Esse é o problema que as pessoas não percebem. Você está apontando para o outro e julgando, e a condenação vem toda para você, querido. E a pessoa começa a passar amarguras na vida e não sabe. Não sabe por que está sofrendo essas angústias, essa amargura, porque começou a fazer julgamento. Em Tiago 5, verso 9, diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, porque que não sejais condenado, para que não sejais condenado, eis que o juiz está à porta. Queridos, se você prestar atenção naquilo que Deus quer falar para você hoje, eu tenho certeza que Deus vai mudar muito circunstâncias na tua vida. Não devemos ser apressados na crítica e na condenação de ninguém. Não podemos fazer julgamentos precipitados. Não somos obrigados a gostar e nem concordar com tudo. Eu não sou obrigado a gostar de tudo. Não, irmãos, nós somos livres para fazer o nosso julgamento, mas não precisa exteriorizar isso, guarda para você, que vai estar muito bem. Mas a pressa em nos pronunciarmos, aquela pressa de pronunciar a respeito, pode te levar a uma bancarrota. Pode te levar a um grande prejuízo, e grande mesmo. Na maioria das vezes, o melhor que se faz é fechar a boca. Fechar a boca. Na maioria das vezes, você vai ganhar ficando de boca fechada, boca calada. Em Mateus, no capítulo 12, 36 e 37, diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Pensa que são palavras ao vento? Está marcada, gravada no HD de Deus. Porque por tuas palavras serás justificada, e por tuas palavras serás condenado. Eu estou falando de um tratado. Em Eclesiastes capítulo 5, partindo do verso 1, diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te para ouvir, inclina-te para ouvir do que há oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Sabe que às vezes eu penso que sonho é resultado de gases. Come batata doce, come abacate, e o que mais que dá gases aí? Melancia, e faz uma combustão,
incha o ventre e começa a sonhar bobagem. E aí sai por aí falando como se fosse uma revelação. Em Hebreus, no capítulo 2, verso 20, diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando eu estou conversando com alguém, e que esse alguém não me dá oportunidade para me falar, eu já sei que ele não é um sábio. Esse negócio prendeu no meu cabelo aqui, olha, hoje eu tô mal com esse negócio aí. Olha, a pessoa não deixa eu falar. Aí eu calo a boca. Por que eu calo? Ele não quer me ouvir. Ele só quer falar. Ele não quer. Ele não pensa. Ele não deseja ouvir. Tem pessoas que são tão sensíveis, que quando ele está falando e a gente abre a boca assim, tá bom, pastor, pode falar. Tem uma sensibilidade. Mas já viu aquela pessoa que não deixa você falar? É tudo menos sábio. Não é sábio. É melhor ouvir. Então o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E no Salmo 4, verso 4, diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração em vosso leito, e calai-vos. Em Provérbios 18, 21, eu falei que é um tratado. Eu não estou falando nada aqui, eu estou fazendo uma exposição da palavra de Deus. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só que coisa tremenda. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Em Mateus 12, 37, seria cansativo se eu estivesse pedindo para você, abre ali, abre aqui, abre ali. Aí é cansativo, isso só serve no estudo bíblico. Mas eu estou fazendo uma exposição para vocês, em Mateus 12, 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O que nós estamos falando, hein, amor? Você já parou para pensar numa viagem que a gente faz com um amigo do lado, ou avião, ou trem, ou ônibus, e você parece que está ali muito à vontade, e aí você começa a abrir a boca. Começa a abrir a boca e vai se envolvendo. Aí em Provérbios 15, 23 diz assim: a palavra dita a seu tempo, quão boa é a palavra dita a seu tempo. E ainda em Provérbios 25, 11 diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Mas as pessoas são precipitadas em abrir a boca e se compromete de verde, amarelo, azul e roxo. Se compromete porque fala demais. Irmãos, não pensa que todo mundo é digno de ouvir os teus clamores. Não pensa que todo mundo é digno de ouvir, sabe, as tuas lamentações, que todo mundo tem capacidade para ouvir coisas da tua alma. Só tem um que a gente pode abrir a boca e falar, é com Ele, é com Ele, é com Ele. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece antes de abrir a nossa boca, Ele já sabe. Ele sim, você pode falar com Ele todas as tuas queixas, pode falar com Ele. Sabe, irmãos, a Bíblia diz ainda em Provérbios 29, 20, vês um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Um homem precipitado no falar, maior esperança para o tolo. Em Tiago, no capítulo 3, verso 12, estou falando que é um tratado. Você que está me ouvindo pela internet, se você não puder, depois você acesse e comece aí com a sua Bíblia a observar. Tiago 3, verso 2. Se alguém não tropeça em palavras, este homem é perfeito. E é capaz de refrear também todo o corpo. Quando o homem não tropeça nas suas próprias palavras, a Bíblia chama ele de perfeito. Olha só, pastor Robson, perfeito. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Eu quero isso para mim, mas não alcancei ainda não. E quanto mais eu estou com raiva, mais eu gosto de falar.
mas isso é precipitação pura, isso não é bom de jeito nenhum. Quando eu vejo Provérbios 13, verso 3, o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que é muito, aquele muito que abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Eu estou falando de um tratado bíblico, de Provérbios 21, 23, diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Em Provérbios 17, 28, até o tolo estando calado, esse texto aqui é tremendo, até o tolo estando calado é tido por sábio, e o que cerra seus lábios por entendido. Irmãos, boca fechada não entra mosquito. Em Efésios capítulo 4, verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu quero falar para você, meu querido, você que está aqui, que está pela internet, quando a gente estava ouvindo a comunicação que o juiz Moro mandou abrir para as televisões, do presidente com a ex-presidente, o presidente com a ex-presidente. Eu não gosto dessa palavra presidente, eu acho que isso é para tolo. É presidente mesmo. A ex-presidente, não é o, E depois com outras pessoas mais, me parece que quando ele falava com a presidente, ele foi um pouco mais cuidadoso. Mas quando ele falou aqui com Marcelo, aqui, que era prefeito do Rio de Janeiro, irmãos, de cada 2 palavras, 10 palavrões. E tem crente que ele não fala exatamente palavrões, mas ele usa palavras em desuso no nosso meio. Por exemplo, Ave Maria. O que a Maria tem a ver com os teus queixumes para você? Ave Maria. E outras coisas mais. Vamos ter um linguajar, irmãos, com mais cuidadoso, mais cuidado. Então, o domínio próprio é fruto do Espírito. Fale comigo, domínio próprio é fruto do Espírito. Então, nesta noite que Deus nos ensine a calar ou a falar quando for preciso. Fale na hora certa. A relação entre nossos iguais deve ser permeada, número 1, por amor. Número 2, por respeito. Eu preciso falar com os meus iguais, com amor e com respeito. Eu preciso falar com os meus iguais. Iguais a ser humano, com amor e com respeito. Saber ouvir é a melhor de toda a comunicação. Fale comigo, saber ouvir é a melhor de toda a comunicação. Repita, saber ouvir é a melhor de toda a comunicação. E as pessoas que mais amamos são as que mais magoamos. As pessoas que mais amamos são as que mais magoamos. Dá para você repetir esse conceito junto comigo? As pessoas que mais amamos são as que mais magoamos. A irmã Antonieta Rosa, ela cuidava do marido dela, que veio a óbito depois, mas ele viveu bastante tempo sobre a terra. Eu não sei se era o momento do banho, algum momento em que ela, com todo cuidado, ele agredia. Isso aqui que eu estou falando, eu posso falar no ar porque eu já ouvi esse testemunho dela assim em público, então não há nada para esconder. E ela dizia para o marido, poxa, você está me machucando, magoando, como eu estou te beneficiando, eu estou cuidando de você, por que você está magoando? Por que você está me batendo? Por que está machucando? Eu que estou cuidando de você? Então, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que nós mais magoamos por não conhecer o que é a verdadeira comunicação. Pensa que comunicar é falar, blá, 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 e não para. Tem gente que começa a falar, só para quando ronca a trovoada.
Nós queremos que sejam perfeitas. As pessoas que amamos têm que ser perfeitas, quando nós mesmos não somos. Esquecemos que elas são seres humanos, e os seres humanos têm falhas, têm fraquezas, têm defeitos. Nós precisamos aprender que o mais importante não é falar, o mais importante da comunicação é saber ouvir. Deus nos deu uma boca que não faz parte dos órgãos múltiplos do corpo. Nós temos 2 olhos, é múltiplo, 2 mãos, é múltiplo, 2 ouvidos, é múltiplo, 2 cornetos na narina, agora uma só boca, mas a gente não consegue ouvir. Temos que aprender a ouvir, não importa quem. Vamos dar ouvidos. Precisamos aprender que o mais importante não é falar, mas ouvir. Fale comigo, o mais importante não é falar, mas ouvir. Então, o importante não é deitar no colo. Fale comigo, o importante não é deitar no colo, e sim o de dar colo. A gente quer deitar no colo, e Deus quer que você dê o colo. Eu estou indo para o final dessa mensagem. E eu quero chamar o Harambi para, enquanto eu estiver pregando, ir se preparando aqui atrás. Porque, Felipe, o Harambi vai ser gravado aqui. Vai para o ar. Vocês sabem o que é Harambi? Todos juntos puxando a corda. E vocês vão ver o Harambi cantando já já. O importante, irmãos, quem doa o colo... Fale comigo, quem doa o colo não é o que fala, mas o que ouve. Vem no meu colo, vem, fala filha, vem, pode falar. Eu estou muito chateado, a minha vida fala tudo, vai, desabafa, está no teu colo. Dá o colinho. Quem dá o colinho ouve. Fale comigo, quem dá o colinho é o que ouve. Quem fala é o que recebeu o colo. Então esse é o nosso desafio deste século. Vocês acham relevante saber ouvir ou não? Saber ouvir é mais relevante do que falar. O que você possa, a partir de hoje, aprender que ouvir é muito mais excelente do que falar. Sabe, você e eu vamos nos livrar de grandes problemas. Cadê o Harambi? Não vem não? Vamos nos livrar de grandes problemas quando aprendermos a dar ouvidos. No início do meu ministério, eu comecei a aprender e ler muito livro, as técnicas da comunicação, as técnicas do aconselhamento. A pessoa, quando vem no gabinete, ele vem com intenção absoluta de falar o que está lhe machucando, lhe causando males. E tem muita gente que sai frustrada do aconselhamento pastoral. Sabe por quê? Porque o pastor não conseguiu ouvir a pessoa. O pastor não conseguiu ouvir a pessoa. E é preciso aprender a dar ouvidos. Quando uma pessoa vem no gabinete pastoral que põe tudo para fora, só 2 palavras que o pastor ou o aconselhador ali falar será o suficiente para que, naturalmente, essa pessoa saia abençoada. Mas quando ela não consegue, não vai sair. Bom, o Harambi não vai cantar via internet. Nós vamos encerrar o culto aqui. Vamos ficar em pé. Pai eterno, Senhor da glória, Deus, em um nome santo, em um nome precioso, chegamos em Tua santa, bendita e augusta presença, Te entregando nossas vidas em Tuas mãos, entregando, Senhor, a vida dos nossos internautas, para que eles possam, Senhor, serem abençoados,
fechar a boca, aprender a ouvir e não ficar calado, Senhor, como retaliação, mas ficar calado para ouvir com empatia, porque muita gente cala a boca, Senhor, no sentido de retaliação, no sentido de reprovação, fecha a boca e não quer comunicar, mas nós queremos aprender a ficar de boca fechada e ouvidos abertos, boca fechada e ouvidos abertos, para ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos, agradecidos, no nome santo, no nome precioso, no nome de Jesus. 1, 2, 3, amém. Pode tomar.